Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse dia. Impulsionar para servir. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Salmo 110, 3. Uma marca de avivamento quando Deus vem o seu povo com poder é que as pessoas são impulsionadas a oferecer suas vidas para seu serviço. Muitas igrejas têm sentido a falta de pessoas que queiram se envolver no trabalho redentor de Deus. Os campos de missões estão clamando por cristãos que compartilhem o Evangelho com aqueles que nunca o ouviram. Nós não precisamos de mais apelos por voluntários, mas de um derramado poder de Deus. Quando Deus vem sobre o seu povo em poder, não há falta de voluntários ou de recursos para o seu trabalho. Quando se pergunta aos cristãos sobre os aspectos da vida cristã que são mais importantes para eles, missões não são normalmente colocadas como prioridade. Isso acontece porque perdemos à vista o motivo pelo qual Deus nos chamou em primeiro lugar. Não fomos salvos do pecado simplesmente para nos qualificar para o céu. Deus nos libertou para que pudéssemos ter um relacionamento com Ele e assim cumprir as suas missões e redimir um mundo perdido. Apenas o poder de Deus pode nos libertar do nosso autocentrismo natural, de nos reorientar na direção da missão de Deus. Não há necessidade de orar para que Deus venha em poder, porque essa é a única maneira com que Ele se apresenta. Precisamos de um coração tão repulsivo a Ele, que Ele escolherá demonstrar o seu poder por meio de nós. Seu coração está cheio do amor de Deus, que você está esperando pela primeira oportunidade para dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me. É tanto que tem assim, né? Muitos são, né? O campus, né? Tá cheio e poucos são ceifeiros. Gênesis capítulo 48 ao 50, nossa leitura de hoje. 48 ao 50. Algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo os 2 filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó, seu filho. José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei a terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que nasceram no Egito antes da minha vida para cá serão reconhecidos como os meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubens e Simeão. Os olhos que não nasceram depois deles serão seus. Serão convocados sobre o nome dos seus irmãos para receber sua herança. Quando eu voltar de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu no Canaã, quando ainda estávamos a caminho a pouca distância de Efrata. Eu sepultei ali, ao lado do caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José, o seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui.
Então Israel disse: traga-o aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel estavam enfraquecidos por causa da idade avançada e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele. Da Vinícius ficar com fraco. Os olhos de Israel estavam enfraquecidos por causa da idade avançada e ele não podia enxergar. Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José tirou no colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, e perto da mão esquerda, Israel Manassés à sua esquerda. Perto da mão direita de Israel, aproximou-se dele. Israel, porém, estendeu as mãos direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. Ele abençoou a José, dizendo: que Deus, a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Seja ele chamado pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresça muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou, porque isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés. Não, meu pai, este aqui é o mais velho, ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e os seus descendentes tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naqueles dias, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros, com esta expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. E segui Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e o levará de volta à terra dos seus antepassados. E vocês, como alguém que está acima dos seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei das morreu com a minha espada e com meu arco. Então Jacó chamou os seus filhos e disse: ajunte-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúna-se para ouvir, filho de Jacó. Ouça o que diz o seu pai Israel. Rubi, você é o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe das suas assembleias, porque em sua ira matará homens e a seu bel prazer alejarão bois, cortando-lhes os tendões.
Maldito seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria, tão cruel. Eu dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Judá, seu irmão, o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é o leão novo, é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa como um leão. Ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha aquele que ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento em uma vinheda e os seus jumentinhos ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas e as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará e a beira-mar, e tornará um povo para os navios, suas fronteiras se estenderão até Sidom. Isacar é um jumento forte, deitado entre suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costa o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e perseguirá. A mesa de Assé será farta. Ele oferecerá manjares ao rei. Naphtali é uma gazela solta que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera. A árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro, que arrancou arqueiros e o atacam, atirando flecha como hostilidade, mas o seu arco permanece firme. Os seus braços fortes ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, rocha de Israel, pelo Deus do seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso é quem abençoa, quem bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte aquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa, à tarde divide o despojo. São esses que formaram os 12 tribos de Israel. E foi isso que o seu pai lhe disse, ao abençoá-los, dando cada uma bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepulte-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron. E te
Otita, na caverna do campo de Macpela, perto do Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron e Etita para propriedades para sepultar. Ali foram sepultados Abraão, Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia, tanto no campo como na caverna, que naquele está fora comprado dos hetitas. Ao acabar de dar essas instruções aos seus filhos, Jacó deitou-se, inspirou e foi reunido aos seus antepassados. José tirou-se sobre o pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu a ordem aos seus médicos, que estavam ao seu serviço, que embalsassem seu pai Israel, e eles os embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esses eram o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passando os dias de luto, José disse à corte de Faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, fale com o Faraó, meu povo. Diga-lhe que meu pai faz-me prestar-lhe assim continuamente. Eu estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peça-lhe que me permite partir e sepultar o meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o Faraó: Vá, faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os conselheiros de Faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito, além deles, todas as famílias de José, seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gozem. Carruagem e cavaleiros também acompanharam a comitiva. Era imensa. Chegando à ira do à tarde, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura. Ali José guardou 7 dias. De pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ira, à tarde disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó, que este lhe havia ordenado. Levaram-o à terra de Canaã e sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto do Marrém, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron o Otita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos, com todos os demais que tinha acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados de teus servos, do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostrando-se diante dele, e disse: Aqui estamos, teus servos escravos. José, porém, disse: Não tenho medo. Estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem.
para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Por isso não tenho medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim o tranquilizou e falou novamente. José permaneceu no Egito com toda a família do seu pai. Viveu 110 anos. E viu a terceira geração dos seus filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquim, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-o para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhe: Quando Deus intervier em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos. 110 anos. E depois de balsamado foi colocado no sarcófago do Egito, né? Que nome difícil. E aqui acabamos o livro de Gênesis, né? Deus, quando ele faz promessa, ele não revoga, né? Com certeza, quando José sonhava ali, né? Com um futuro que ele não sabia como seria, mas Deus já sabia, né? Ele já tinha preparado tudo lá na frente. Então José teve que passar por tudo isso, ficar longe dos seus pais, crescer longe, mas Deus já o estava preparando, sabendo que ele ia sustentar uma nação, né? E foi assim que aconteceu. Linda essa passagem, né? Que Deus possa continuar nos abençoando, nos dando sabedoria para esses dias maus que estamos vivendo, né? Mas que a gente possa confiar no Senhor, que Ele é longânimo, perdoador, maravilhoso, Deus forte, Deus conselheiro, né? Fonte da vida, né? Que Ele possa ter misericórdia de nós nesse dia de hoje, que Ele possa perdoar nossas falhas e nossos pecados, para que possamos enfrentar este mundo tenebroso até que Ele volta. Deus abençoe, fique com Deus.